Pois é, pessoal, ladrão vota em ladrão, né? E eu não tô surpreso com isso. Eu acho até que o ladrão que vota em outro ladrão, o cara tá sendo mais consistente que o cidadão que vota no ladrão. E como vocês devem ter visto, né? É fato, tá? Não é fake news, não, como muitos gostam de falar aqui. Os presos no Brasil todo votaram no Lula, assim, em massa. Claro, estamos falando aqui de presos provisórios, né? Pessoas que estão no processo de julgamento, mas que estão lá porque cometeram algum crime, né? Então, enfim, é o ladrão votando em outro ladrão, né? E claro, o ladrão está sendo mais consistente que o cidadão aí, né? Porque o ladrão está votando em alguém que o representa, né? Tá votando em outro ladrão, alguém que defende direito dos manos, alguém que trata o ladrão como vítima, ao invés de tratá-lo como o agressor que ele de fato é. E é muito preocupante, né? E também eu queria mostrar aqui algumas notícias com certo receio, né? Porque obviamente há muita censura aí, e essa censura é muito mais de um lado do que de outro, né? O que acontece? Antes eram só 30 canais sendo censurados, agora 300 canais. Não sei se um dia isso vai chegar em mim, talvez não, mas também não quero ficar falando de política aqui para sempre, né? E eu vi que para encontrar essa notícia aqui no Google tá um pouco difícil, tá? Se você procurar notícias falsas, por exemplo, de que Bolsonaro é canibal, essas coisas, você encontra facinho, tem um monte ali. Mas agora a notícia verdadeira que de fato presidiários votaram no ex-presidiário já está um pouco difícil de encontrar. Então assim, há uma certa manipulação algorítmica aqui. E eu vou citar outro exemplo disso aqui nas redes sociais, tá? E eu tenho que compartilhar com vocês aqui uma fala, né? Porque quando eu digo para as pessoas que o Lula é um ladrão, é um ex-presidiário, posso ser censurado, posso ser processado por isso, mas eu estou falando a verdade, isso não é fake news. O cara de fato é um ladrão. E aí as pessoas me mandam esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Pessoas indecisas me Ó, perguntaram: Frei vou Davi, aumentar aqui. você votaria em ex-presidente? Ó, Olha, pessoas indecisas me perguntaram: Frei Davi, você votaria em ex-presidiário? E eu falei: olha só, dá pra ouvir aí? eu votaria em Jesus Cristo, ex-presidiário. Eu votaria em Nelson Mandela, ex-presidiário. Eu votaria em Luther King, ex-presidiário. Atenção, o sistema prende pessoas honestas que são contra os interesses do sistema. Eu voto em Lula. Ai, ai, ai. Pior que eu tenho que ficar procurando uma pose aqui que dá pra ver. Já deu até pra ver que eu tenho mais umas coisinhas pra mostrar aqui pra vocês, né? Já deu até um spoiler aqui. Não olhe o spoiler agora, hein? Porque senão o vídeo vai perder o interesse. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá, o cara falou então que... Pô, Jesus era ex-presidiário, né? Pô, e um padre... Não é padre, é um frade da Igreja Católica. Cara, colocando Jesus no mesmo balaio que um bandido ex-presidiário corrupto. Olha, sou ateu agnóstico, tá? Mas, até onde eu sei, Jesus foi preso não porque ele era um grande político de Roma que se envolveu em corrupção e diversos escândalos e acabou sendo preso. Não, ele foi contra o sistema assim na época. Acho que ele ameaçou o templo, ele disse que era o rei dos judeus. E tem tanta interpretação histórica e teológica para isso que cada um vai ter sua interpretação, tá? Mas uma coisa é certa, Jesus, analisando historicamente ou mesmo teologicamente para quem acredita, ele não foi preso porque ele era um grande corrupto. Não foi por isso. Agora, aqui outras duas figuras históricas, né? Ele falou de o Martin Luther King. Cara, ele foi preso porque... Não foi porque ele era um grande político corrupto que se envolveu em diversos esquemas de corrupção e foi preso como consequência, porque o cara fez merda. Não, ele foi preso porque lá, acho que era no Alabama que ele morava. Eu acho que era, tenho quase certeza que era Alabama. Era um estado que, claro, os Estados Unidos naquela época, nos anos 60, já era um lugar muito racialmente dividido. No Alabama, mais ainda. Então, os negros ali sofriam muito mais do que em outros estados. E apesar da Constituição americana prever igualdade, né, todos os homens são criados iguais, havia leis que o Martin Luther King sabiamente julgou como anticonstitucionais. Leis de segregação racial.
Então ele protestou pacificamente contra essa segregação e essas leis raciais que havia na época no Alabama. E foi preso por isso, foi preso por, eu não lembro, acho que foram 2 semanas. Ele não ficou nem um mês na prisão, pelo que eu me lembro. E cara, como que você coloca uma pessoa dessa no mesmo balaio de um bandido, ex-presidiário, corrupto, apoiador de ditaduras, apoiador de torturadores como Maduro, como Ortega, como Fidel Castro, apoiador também do Che Guevara, que era um tremendo homofóbico que matava gays? Como que você pega um cara como Martin Luther King e coloca no mesmo balaio do Lula? Entendeu? Que essa é... Aqui, ó. Quem me pergunta o que é falácia do falso equivalente? Tá aí, ó. Falácia do falso equivalente. Eu não pude deixar de notar também que, né, o Frei Davi é um afrodescendente. E, pô, e pegou aí um cara que é um dos heróis, né, da luta contra o racismo e colocou no mesmo balaio de um cara como Lula. E ainda foi adiante, falou do Nelson Mandela, né? E mais uma vez, Nelson Mandela, igual o Martin Luther King, ele lutou contra o apartheid da África do Sul, que separava lá brancos e negros. Não podem casar, negro para um lado, branco para o outro, branco obviamente com mais privilégios. Então ele lutou contra isso, contra um sistema totalmente corrupto, e foi preso não por alguns dias como o Martin Luther King, ele foi preso por 25, 27 anos. Ele ficou mais de 2 décadas preso. Tá? Cara, não se compara, entendeu? E isso aqui é a falácia do falso equivalente. E é mais triste ainda ver que o cara é afrodescendente, né? E, pô, pegou 2 figuras heróicas desse movimento e colocou no mesmo balaio de um bandido corrupto, ex-presidiário, simpatizante e financiador de ditadores sanguinários e torturadores como Ortega e Maduro e Fidel Castro e Hugo Chávez. É triste, né? Tá aí, ó. Belo exemplo da falácia do falso equivalente, né? Então é aquela coisa bonita que, se você não parar pra pensar, faz sentido. E esse é um dos grandes pilares do esquerdismo. Não pense. É só emoção, emoção e racionalidade. Não pense. Se você parar pra pensar, it all falls apart, né? O negócio cai por terra. Cara, é triste ver isso. O que mais a gente tem aqui? Ó, esse vídeo aqui. Sou um português aqui na Europa que quer que me expliquem algo que me faz muita confusão. Eu gostava que comentassem aqui e me explicassem como é que aí no Brasil, como é que podem gostar ou não de Bolsonaro. Entende-se que não temos que gostar todos uns dos outros, mas como é que há brasileiros que ponderam pôr como presidente a governar um país um homem que comprovadamente roubou tanto o país, tanto, com escândalos de corrupção gravíssimos uns atrás dos outros, um homem que defende o aborto, um homem que defende as drogas, a criminalidade, etc. Como é que algum brasileiro pode ponderar ter alguém assim? Eu não consigo entender, porque é assim, podem não gostar de Bolsonaro, ok, mas pôr um criminoso à frente do país, não têm amor próprio, não se preocupam com os vossos filhos, com os vossos netos, não veem o exemplo dos países da América Latina que estão todos a seguir o modelo precisamente desse homem, estão todos um caos e uma ruína. Eu pergunto-vos, têm amor próprio? Como é que vão pôr um criminoso à frente do vosso país? Comentem-me, expliquem, ajudem um europeu deste lado a perceber porque é que há brasileiros que querem pôr um criminoso à frente do país. É só isto. Como é que querem pôr um criminoso à frente do país? Pois é, o que mais eu tenho aqui pra falar no vídeo Ladrão Vota em Ladrão? Tá, já mandei tudo isso, né, pra vocês. Já falei do Nelson Mandela, do Martin Luther King, da falácia do falso equivalente, né? E cara, uma coisa que eu adicionar aqui é que o Martin Luther King, ele lutou pelos direitos civis nos anos 60, teve todo um movimento pacífico e havia de fato uma discriminação na época. Eu fico imaginando se ele pudesse ver o que o movimento BLM faz hoje, né? Pra quem não sabe, coloca no Google aí, mas é um movimento que também pegou essa causa, se apoderou da causa da luta contra o racismo, só que não é bem isso que eles fazem, tá? Tanto que eu acho que o Martin Luther King, se olhasse pra isso hoje, o cara ia ficar envergonhado e decepcionado, para dizer o mínimo, né? Do tanto que esse povo, né, supostamente com uma boa causa, mas que não estavam indo a favor dessa boa causa, sequestraram uma boa causa para tocar o terror, para praticar atos de vandalismo, de terrorismo contra pessoas pacíficas nos Estados Unidos. E tinham lá toda a mídia CNN ao lado deles, né?
enquanto eles estavam lá tacando fogo em carro, em negócios, roubando, saqueando, tava lá a CNN, com o carro pegando fogo atrás e o repórter dizendo, né, um protesto majoritariamente pacífico. É tipo, olha a passação de pano. Eu fico imaginando, né, o Martin Luther King vendo tudo isso e pensando, cara, onde foi que eu errei? Pior que não foi ele que errou, né? A culpa não é dele. Ele começou um bom movimento que realmente era necessário, né? O problema é que isso que a esquerda faz muito bem, ela pega causas nobres, causas válidas, pô, lutar contra o racismo, contra a discriminação, direitos das mulheres, onde elas, tá, em sociedades onde elas têm menos direitos, só que eles sequestram essas causas nobres e colocam outros movimentos nefastos por trás disso. E começam a desandar e ir para um lado totalmente político e desnecessário, começam até a partir para violência, para censura, para agressão. E se você questiona e fala, cara, calma, eu acho que tá exagerando um pouquinho. Aí eles falam, calma aí, você é contra as mulheres então? Você é contra os gays? Você é contra os negros? E aí você já fica com medo de realmente apontar para as mazelas que eles fazem. Porque como fachada, eles têm uma causa nobre. Entendeu? É como se eu criasse aqui a causa, não sei, ajudar as criancinhas famintas. Essa é uma fachada nobre. Quem que é contra as criancinhas famintas, né? Só que por trás disso eu tenho lá um esquema de corrupção, violência e um monte de mazela. E se você falar, pô, Rafael, tá errado essas mazelas aí, eu posso rebater a sua questão e falar, você é contra as criancinhas? Você então você quer que as criancinhas morram de fome, é isso? Eu sou uma pessoa do bem, estou aqui ajudando as criancinhas. E você, pessoa do mal, está aí questionando o meu bom coração. Então é assim que a esquerda se comporta. Ela se faz de vítima, é cínica, cara. É bizarro o quanto que ela transforma o bem no mal e o mal no bem. O quanto que ela inverte totalmente os valores. E o quanto que ela ilude as pessoas também. O quanto que ela sequestra causas e faz uma lavagem cerebral em minorias. Né? E fez, né, o pessoal, os gays e os negros abraçarem essas causas pensando que eles são defendidos por elas, sendo que na verdade não. Você que é gay ou negro, tenta pensar diferente. Tenta dizer, eu sou um negro de direita para ver o que acontece. E você vai ser ainda mais discriminado por essas pessoas que vão te chamar de capitão do mato. Que se você parar para pensar, é um termo ainda mais racista do que os outros termos tradicionalmente racistas utilizados historicamente. Então, cara, é bizarro. Eles têm licença para tudo, né? Eles podem ser homofóbicos, como são na Europa, né? Apoiam a imigração em massa de homens homofóbicos, mas dizem lutar contra a homofobia. Eles podem ser racistas, ou seja, perseguir os negros que são de direita. E devo dizer que a direita no Brasil agora foi a que mais elegeu negros, tá, para o Congresso. Então, né, vai saber. Mas é um assunto para outro vídeo, tá? Acho que em outro vídeo eu vou falar que o Brasil deveria ter um presidente negro de direita e isso seria, cara, seria uma bomba atômica contra essa esquerda regressista woke, contra o qual a gente luta nessa guerra cultural. Porque, cara, isso ia mostrar para eles o quanto que todo esse movimento é falso. O quanto que essas minorias que eles se propõem a ajudar, na verdade, não precisam deles. Estão sendo apenas usadas como fachada, né, pela esquerda. Tem mais um comentário aqui. Olha o que alguém comentou. Eu vou deixar esse comentário pro final, né? Se bem que alguns de vocês já espiaram aqui e viram uns spoilers, né? Eu vou colocar esse comentário aqui primeiro. Deixa eu diminuir o brilho aqui para que vocês consigam ver. Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. O que mais tem aqui? Vocês devem ter visto esse comentário, não sei quem foi o autor, não foi eu, mas alguém comentou nas redes sociais, né, uma reflexão. Né, o cidadão, entre aspas, sai de casa, tranca as janelas, põe cadeado nas grades, fecha a porta com 3 diferentes fechaduras, retira o carro da garagem, para no farol, fecha os vidros totalmente, para na rua, aciona o alarme, bloqueador e rastreador do carro, entra em uma sessão eleitoral e vota em um ladrão. Vai entender a lógica do universo, né? É bizarro. Faz tudo isso para depois votar no ladrão. E a esquerda tem essas contradições. É aquela que eu sempre falo, né? Nos vídeos onde eu falo da Europa, né? Que eles dizem lutar contra machismo e homofobia,
mas eles patrocinam imigração em massa de milhões e milhões de homens que são machistas, misóginos e homofóbicos. Ou seja, eles é que trazem tudo isso contra o qual eles alegam lutar. Vai entender, né? Ó, eu recebi esse comentário e eu passei pela mesma coisa aqui, tá? Alguém comentou num vídeo meu e disse: esses dias eu estava no Instagram e fiz um comentário sobre o Lula, chamando ele de ladrão de 9 dedos. E antes de publicar o comentário, aparecia um monte de avisos perguntando se eu queria publicar mesmo aquilo. E aí eu fiz um dizendo Bolsonaro genocida e não apareceu nada. E aí fiz o teste mais 3 vezes e a mesma coisa aconteceu. E eu passei pela mesma coisa. Eu fui comentar no Instagram outro dia que o Lula ele era um ex-presidiário, que ele era ladrão, e comentei também que ele apoia essas ditaduras aí na América Latina, esses ditadores sanguinários, torturadores, tá? Que infelizmente é um fato, né? Ele apoia esses caras, e não só apoia, mas usa nosso dinheiro para financiá-los, usou isso, né, para financiá-los. Aí o Instagram não deixou postar. Ele falou: você tem certeza que quer postar? Eu fui lá, alterei algumas palavras e mesmo assim, tem certeza que quer postar? E aí eu postei e ele omitiu o comentário. Bizarro isso. É uma censura, cara, que isso desanima. Mas para encerrar esse vídeo, ó, alguém comentou aqui dizendo, né? Precisamos fazer essas eleições terminarem com festas nas igrejas e não nas prisões. Bolsonaro 2022. E pois é, né? Também acho. Não sou cristão, mas apoio. Prefiro mais ver festa nas igrejas do que nos presídios. Ó, aqui tem um vídeo relacionado onde eu falei sobre as maravilhas da Europa no momento. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.